Essa entrevista é promovida pelo Maximize. Queremos inicialmente agradecer a todos os nossos associados que tornam possível projetos como este e incentivar o público de nosso canal, formado majoritariamente por cristãos, a participar ativamente do processo político de sua comunidade. Por isso, começamos cada entrevista reforçando a importância de seu engajamento neste vídeo. Divulgue, compartilhe, curta e faça seus comentários, seja concordando, discordando, complementando ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Apesar de nosso povo dar mais ênfase às eleições presidenciais, acreditamos na grande importância das eleições municipais. Somos brasileiros, mas é nas cidades e bairros que vivemos, trabalhamos, estudamos, moramos e nos movemos. O destino de nossas cidades está, em parte, nas pessoas que colocaremos no poder, como prefeitos e vereadores, em novembro deste ano. Você sabe o que eles querem para a sua cidade? Convidamos cada candidato a prefeito de Petrolina e de Juazeiro para uma entrevista imparcial, direta e centrada na discussão de ideias e não de ataques a pessoas. Estarei neste vídeo como entrevistador e não como debatedor. Informamos que as falas de cada candidato não representam necessariamente as convicções do pastor Edilson de Lira e nem deste canal. Nosso objetivo é dar a oportunidade a cada candidato de se expressar livremente e a cada eleitor, através dos comentários no vídeo, de manifestar o seu parecer, crítica ou mesmo correção que julgue necessário. Está preparado? Então, antes de tudo, eu quero saudar você que está nos assistindo, agradecer o seu engajamento e agradecer também a presença do Odaci Amorim, candidato a prefeito da cidade de Petrolina. Quero reforçar que esta discussão, esta entrevista, que será primariamente propositiva, vai falar um pouco sobre o que cada candidato tem a oferecer, mas também sobre como eles vão fazer aquilo que estão prometendo, para demonstrar um conhecimento na gestão municipal. Essas entrevistas estão sendo gravadas e cada candidato concordou previamente que as entrevistas seriam divulgadas na íntegra. Cada um deles também foi exposto previamente às nossas perguntas para que a gente fizesse o debate com equidade e com imparcialidade. Eu reitero que não estou neste vídeo como um debatedor, mas como um simples entrevistador, e vai caber a você que está ouvindo, que está assistindo, fazer as suas críticas, elogios ou complementos à fala de cada um dos candidatos. Então, Odaci, prazer enorme estar com você. A gente vai estar dando para cada momento dos candidatos 5 minutos para que eles possam ter a sua fala, e eu queria que o senhor pudesse começar se apresentando e respondendo para quem está assistindo por que o senhor deve ser o prefeito de Petrolina. Um abraço, pastor Edilson Lira, um prazer estar aqui, aos amigos, irmãos do Maximize, uma importância muito grande de poder debater é uma campanha muito curta, um período muito curto e limitado aí com a pandemia. Nós estamos nos apresentando a Petrolina. Eu tenho uma experiência já de quase 30 anos de vida pública. Faço 49 anos esse ano, mas comecei a lidar com a causa pública aos 17 como líder comunitário, mas já antes, já participando, e tive a oportunidade de ser vereador de Petrolina aos 20 anos de idade. Daí passei por 3 mandatos, depois ainda fui secretário em um desses mandatos e assumi como vice-prefeito e prefeito, e depois umas oportunidades que tivemos de contribuir na transposição e na Transnordestina, depois como deputado estadual por 2 vezes, e hoje estou na primeira suplência de deputado federal, mesmo sendo o deputado mais votado de Petrolina. Tivemos também a experiência de presidir o IPA até junho desse ano, que é o Instituto Agronômico de Pernambuco. Por que eu quero ser prefeito e me apresentar ao povo da nossa cidade? Tive uma experiência que, quem lembra, foram 2 anos de prefeito, e foi um mandato muito abençoado, graças a Deus. Nós queremos voltar para cuidar do povo. O foco é uma administração futurista,
que desenvolva e que trabalha a ideia de uma cidade inteligente. E essa cidade inteligente, ela é uma cidade inclusiva. Esse é o nosso plano de governo, de poder investir na educação como investimos. Lá atrás, nós tivemos um reconhecimento do MEC entre as 10 melhores experiências de educação municipal do Brasil. De ter sido o primeiro prefeito a implantar uma escola de tempo integral, que eu tenho conhecimento, no estado de Pernambuco. Nós implantamos a escola São Domingos Sávio, no Gercino Coelho, como uma escola de tempo integral. Nós queremos fazer muitas escolas dessas, transformar muitas escolas dessas em escola de tempo integral. A questão da saúde, foi o prefeito que inaugurou o Hospital de Traumas, que entregou ao Vale do São Francisco o mais importante hospital do interior do Nordeste, que transformou o Hospital do Malan num hospital materno-infantil, mas nós queremos voltar para poder implementar outras políticas voltadas para a saúde preventiva e também a saúde curativa. E também a preocupação de ter a prefeitura como um elo de desenvolvimento, de incentivo, de incremento ao desenvolvimento econômico da nossa cidade, que cuide com a visão de uma cidade que venha do interior em direção do centro, que saia das comunidades rurais, seja da área de Siqueiro, e aí cuidar do homem e da mulher da Caatinga, cuidar das pessoas que moram nas áreas irrigadas, que é uma população de em torno de 100 mil pessoas, que, embora quando o prefeito deixou um contrato de que essas comunidades receberiam um tratamento de água em até 36 meses, de lá para cá, a prefeitura, com foco em privatizar o sistema de água, vive em choque o tempo todo. Nós queremos garantir água tratada para as agrovilas. Como é que a cidade que mais exporta frutas no Brasil, uva e manga, são os quase 100% dessa exportação no Brasil, as pessoas, a mão de obra que mora nessas agrovilas, elas não têm o direito de uma água tratada. Então, esse foco, quero voltar para poder me apresentar a Petrolina e fazer uma administração que nós acreditamos que será uma administração exitosa. Na outra administração, nós tínhamos uma receita de 238 milhões. A previsão de receita para a Petrolina esse ano é de quase 1 bilhão. Então, pode-se fazer mais, que a população possa tomar conhecimento melhor do que é que faz o dinheiro local, que vamos buscar os recursos federais, os recursos estaduais, mas não podemos esconder o recurso municipal maquiando com os recursos federais. Então, é nessa missão de poder chegar, de trazer, de fortalecer. Petrolina, em nosso governo, teve um saldo de quase 3 mil empregos positivos, inclusive dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, no ano de 2008. Hoje, esses últimos anos não superam o que aconteceu na nossa administração, porque é uma administração que facilite a vida do empreendedor, que dê oportunidade às pessoas chegarem e que a prefeitura acolha, que possa atrair o maior número possível de investidores, mas cuidar também das pessoas que trabalham e que fazem esse investimento moer. É dentro desse propósito que nos apresentamos a Petrolina com muita vontade, com esperança, com alegria e com compromisso que queremos ter com a nossa cidade. Muito obrigado, Adaci. Eu quero lembrar para quem está assistindo que cada fala dos candidatos vai ter um tempo de até 5 minutos. Cabe aos candidatos usar esse tempo na sua totalidade ou uma parte dele. Eu queria começar uma pergunta, Adaci, a respeito de como integrar as universidades, o setor público e o setor privado para criar um ecossistema dinâmico de inovação tecnológica em Petrolina. Nós somos conhecidos como a Califórnia sertaneja, mas a Califórnia nos Estados Unidos não é conhecida apenas pelas suas uvas, mas também pelo Vale do Silício, por um polo tecnológico. Nosso estado de Pernambuco também tem um grande exemplo de polo tecnológico em Recife, e Petrolina, de alguma forma, ainda tem algo a ser desenvolvido nessa área. Qual é a sua proposta dentro desse tema? Veja, o envolvimento das universidades com a integração do poder público municipal, na nossa passagem nós tivemos primeiro uma preocupação, quando fui prefeito, de cuidar, por exemplo, da formação continuada dos nossos educadores. Nós tínhamos professores que ainda não tinham nível superior. Primeiro, o município garantiu isso, inclusive até de bancar, de pagar, de garantir uma matrícula e uma faculdade de pedagogia para aqueles professores que ainda não tinham a formação. E um trabalho intenso de formação continuada, de poder cuidar, de melhorar o desempenho. No que se refere
ao mundo digital, nós temos no nosso plano de governo algumas propostas que são muito interessantes. Por exemplo, nós temos o Parque Tecnológico da cidade. A ideia de empresas júniores, parques tecnológicos voltado aí. E aí, dentro dessa ideia, nós teremos 4 que nós chamamos Trade Center, que seria um Trade Center horizontal, né, com a visão, ao invés de ser grandes prédios, nós queremos trabalhar o desenvolvimento de parque tecnológico conectados ao desenvolvimento do comércio da cidade, e aí entra um projeto da construção de 4 shoppings a céu aberto. A ideia é que Petrolina tenha, ali na Avenida dos Tropeiros, nós vamos transformar aquela área ali, tanto ali como aquela área, a Avenida Simão Durando, no São Gonçalo, como a avenida principal do João de Deus e aquela avenida, e a avenida que interliga do José e Maria até o Santa Luzia. 4 shoppings a céu aberto, que dentro desse projeto de inclusão, está integrado ali a questão da presença da tecnologia, de Wi-Fi aberto, de empresas júniores de tecnologia que queremos acompanhar, porque é um trabalho inicial, você tem, e trazer as universidades para perto, isso com certeza fortalecerá muito essa ideia. É a ideia de que você tem ali desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, geração de emprego, mas também ao lazer. Que a juventude dos bairros, que você descentralize os investimentos no que se refere à geração de emprego, possa trazer também para os bairros. Dentro desses projetos, nós queremos também estimular a criação de consórcios de desenvolvimento, nós chamamos condomínios de desenvolvimento, de atrair empreendedores, investidores que possam participar nesse processo do desenvolvimento econômico da cidade. E Petrolina vai ter, no nosso plano de governo, uma secretaria, que essa secretaria terá o nome de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Sustentabilidade. Dentro desse conceito de desenvolvimento econômico, tudo vai girar, vai moer. O desenvolvimento econômico vai estar incluído essas demais questões, esses demais elos de ligação do desenvolvimento. Acreditamos que uma prefeitura, ela pode, se ela não tiver amarra, nós precisamos, inclusive, encontrar forma de diminuir as amarras do ponto de vista de atrapalhar, às vezes, a chegada do investimento. Nós precisamos facilitar dentro desse propósito e aí também trabalhar isso dentro da central de comercialização. Nós queremos revitalizar o projeto, por exemplo, do Distrito Industrial, que faz muito tempo Petrolina não recebe grandes empresas. Na nossa passagem pela prefeitura, nós tivemos a alegria de ter algumas empresas se instalando no Distrito Industrial. Tivemos, por exemplo, a ampliação da Niagro, que é uma importante empresa aqui do Vale do São Francisco, mas precisamos caminhar mais nessa questão do desenvolvimento tecnológico, já que nós temos um know-how muito bom na área de tecnologia na fruticultura. Tá? Nós somos bons na área de fruticultura, mas nós queremos trazer isso para a formação de empresas júniores. É um modelo a ser copiado, é o Porto Digital do Recife. Esse Porto Digital ele faz uma diferença muito grande. Quantas tecnologias importantes são geradas no Brasil através do Porto Digital do Recife. Então, dentro dessas praças, desse que nós chamamos de Trade Center horizontal, nós queremos formatar a questão do comércio local, de fortalecer como um shopping a céu aberto, de criar infraestrutura daquelas avenidas, mas ter ali dentro, por exemplo, vai estar ali a sala de cinema, mas vai ter também a ala de tecnologia e desenvolvimento de empresas júniores e a busca de pequenas empresas condensadas que possam se instalar naquelas avenidas. No caso de empresas maiores, nós iremos para os condomínios ou para o distrito industrial. Ok, excelente. A gente tem também no nosso público muitas pessoas que nos acompanham no canal e que estão interessadas nas pautas morais, também culturais. E a gente queria ouvir, candidato Odaci, qual é o seu posicionamento pessoal e como um possível prefeito com relação ao ensino sobre gênero e diversidade sexual, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. Veja, eu tenho uma caminhada, inclusive os que me acompanham, podem inclusive acompanhar a votação das minhas posições na Assembleia Legislativa, de como eu sempre me posicionei. O que eu tenho uma posição clara de que é a questão do papel da família. Esses dias eu recebi na minha casa
e convidei um candidato, um grupo de candidatos que vive a prática da travestis e que tem uma prática sobre essa questão do LGBT e outro. E eles queriam ouvir a minha opinião a respeito disso. E nós tivemos uma boa conversa. Eu falei para eles de que eles podiam contar comigo como um cristão que ama, porque meu trabalho eu faço por amor. Qualquer área da minha vida que eu trabalho com um sentimento de missão. E que eu tinha todo o amor como um cristão, amor fraterno, não teria nenhuma dificuldade de receber, de cuidar, de abraçar como um irmão qualquer ser humano que precisar de mim. E que não via um impedimento de uma pessoa que tem uma escolha como essa de, pela sua capacidade, vir ocupar um cargo, por exemplo, na prefeitura municipal. Mas daí uma posição minha a respeito de casamento de pessoas do mesmo sexo, aí já seria uma coisa diferente, porque vai de encontro à minha consciência. E é uma questão assim, eu tenho uma posição muito clara a esse respeito, mas eu não sou e não tenho sido ao longo da minha caminhada, eu não utilizo isso, as minhas posições na Assembleia Legislativa, a posição da deputada Dulce Amorim, elas são muito claras. No entanto, nós não usamos isso como uma forma de promoção política no meio, por exemplo, no segmento evangélico, no meio cristão. E eu tenho visto também na Assembleia Legislativa pessoas que passaram por lá que elas têm uma posição dúbia. Tem hora que falar, tem hora que se aproxima do segmento evangélico, quando, na verdade, nesse momento, o que nós precisamos é de exercer a nossa fé cuidando. Eu acho um papel, e eu disse para ele, o meu papel de cristão não é impor a minha fé, por exemplo, porque eu sou um defensor do Estado laico. Mas dentro da visão do Estado laico, eu creio na Bíblia como a constituição do universo. E essa constituição do universo, ela me manda amar. Por exemplo, e algumas pessoas quando me questionam, eu tenho muito em mente a posição de Abraão, quando Sodoma e Gomorra foram tomadas por aqueles reis, que Ló estava ali naquele meio, e ali o problema não era problema só de homossexualidade. E a Bíblia diz lá em Romanos 1, de 18 em diante, uma série de problemas daquilo que de fato vai de encontro àquilo que agrada a Deus. Mas a posição de Abraão foi lá libertar o povo, cuidar da vida, proteger a vida daquelas pessoas. E depois você vê Abraão intercedendo por aquela cidade. E meu papel como um cristão é de interceder, é de trabalhar. E tudo que eu puder fazer para ajudar, para servir, para testemunhar para qualquer pessoa, é isso que eu gosto de fazer. No entanto, isso não me dá o direito de me descaracterizar. Porque eu acho que essas pessoas que têm uma posição, uma hora de um jeito, outra hora de outro, essas pessoas elas se tornam pessoas descaracterizadas. A minha posição é nesse sentido, é o que eu fiz ao longo de toda a minha vida, da minha caminhada, mas que eu nunca usei nem tenho um interesse de me promover através disso. Em verdade, eu conheço muitas pessoas que vivem a prática da homossexualidade, como eu conheço também muita gente que tem amantes, como eu conheço muita gente que pratica outras coisas, e nós como cristãos, nós convivemos com todas essas pessoas. A vida particular de cada um vai escolher e recebe as consequências. Eu contei para um deles que eu estava em Brasília quando uma garota de programa se aproximou de uma pessoa que estava comigo, uma pessoa influente desse estado, bem na frente ele me conta que iria ter um contato íntimo com aquela mulher. E eu comecei a falar para ele, é uma mulher que ele nunca tinha visto, se ele olhasse para aquela mulher como um jovem e pensasse na filha dele, e comecei a falar do que é o amor, do que é a gente olhar para as pessoas não como carimbando elas de ser isso ou de ser aquilo, mas olhar e ver a capacidade que Deus pode amar, e Deus ama e pode transformar qualquer vida. Então, eu me comprometo de cuidar das pessoas, de ter uma escola voltada, interligada, escola, comunidade, saúde, mas dentro daquilo que Deus estabelece como um projeto. E esse projeto, Petrolina me conhece e sabe que pode ficar tranquila. Ninguém vai se sentir excluído do meu governo, até porque eu acho que isso tem muita caixinha nesses debates e termina dividindo as pessoas. Mas a minha posição sobre a família é muito clara. Candidato, a gente tem pessoas que precisam entender de uma forma muito objetiva o senhor, como um possível prefeito, se posicionaria a favor ou contrário do ensino sobre gênero e sobre diversidade sexual
na educação infantil e no ensino fundamental? Na Assembleia Legislativa, sempre me posicionei de forma muito clara do modelo de que a Bíblia estabelece, marido e esposa. O que a gente não pode é, na verdade, criar um rebuliço no sentido de jogar pedra em ninguém. Mas, assim, o modelo de educação municipal é o modelo que nós fizemos quando fui prefeito. Não muda nada. Ok. Temos uma outra pergunta que é, candidato, qual é a sua proposta para alavancar o turismo em Petrolina? A gente sabe que com esse período de pós-Covid e também com a alta do dólar, existe uma grande especulação que o turismo doméstico ele vai crescer de uma forma muito acelerada. Há também, dentro desse contexto, uma estratégia objetiva para melhorar a nossa malha aérea aqui de Petrolina atual? Veja, nós vivemos um abuso e eu sou contra o monopólio. Petrolina tem hoje um monopólio do transporte interestadual. Nós temos um monopólio da empresa aérea. Para isso é necessário a volta de outras empresas para poder concorrer. Esse é um papel que a prefeitura tem que estar. Nós fizemos, inclusive, um debate na Assembleia Legislativa através da deputada Dulce Amorim a respeito dessa questão das linhas aéreas. Eu já tive que ir ao Recife e pagar R$ 2.500 em uma viagem aqui para o Recife. Isso vai exigir, sim, um envolvimento do poder público municipal, estadual e envolver a questão do governo federal. Nós debatemos isso, convocamos a ANAC, convocamos as empresas e alguns fugiram, não participaram desse debate. E haveremos de buscar, sim, porque Petrolina hoje é muito prejudicado. Mas temos que nos preparar, sim, para o turismo local, para o turismo regional, para o turismo interno, da nossa e Petrolina como um elo forte na área do turismo. Essa busca, sim, nós faremos como um papel da prefeitura, como também uma interligação com os demais poderes, tanto estadual como no governo federal. Queria lhe dizer que a questão do turismo, eu tenho um projeto voltado para o turismo, tanto é que a principal secretaria, fora Educação e Saúde, e que vai cuidar do social, é a secretaria, é um modelo de desenvolvimento econômico, turismo e sustentabilidade. Esse projeto de turismo, ele vai interligar. Quando eu falo, por exemplo, das praças comerciais, do shopping a céu aberto, a ideia é que as pessoas que estão lá no João de Deus, que estão lá no São Gonçalo, que está lá ali no Pedro Raimundo, Jardim Amazônia, Alto do Cocado, José e Maria, na zona norte de Petrolina, que elas tenham ali que elas também recebam um turista. E a ideia é que saia da periferia da cidade, chegue, interligue com as demais praças comerciais de Petrolina, chegue até o centro, mas na orla de Petrolina nós temos uma proposta inovadora, que nós queremos interligar Petrolina e Juazeiro na questão da Ilha do Fogo. Nós temos uma proposta de tornar aquela ilha uma ilha muito forte, já estamos inclusive com um projeto, uma ideia para apresentar a Petrolina, onde vamos transformar aquela ilha, transformar a orla de Petrolina ali na ideia de espaços de banho. Primeiro zerar qualquer esgoto sem tratamento jogado dentro do Rio São Francisco. Quando eu fui prefeito, eu deixei um projeto para sanear lá de Nova Descoberta, Pedrinhas, que fizemos a revitalização do balneário de Pedrinhas, até a Tapera, todo esse povoado, passando Serra do Urubu, Agrovila, Roçado, Catinguinha e Tapera. Infelizmente, nada avançou. Nós investimos em saneamento, como Pedra Linda, Vila Eulália, Jardim Imperial, Rajada. Trabalhamos o projeto do saneamento do Dom Avelado, a bacia ali também do Jatobá. Então, nós precisamos tornar Petrolina uma cidade limpa, totalmente limpa, e nós queremos que dos bairros também tenha turismo e conectar com o rio. A força vai ser o rio conectado. Tem também você tem o polo do vinho, da uva, é uma coisa muito forte. No passado, Petrolina teve uma ferrovia que ia até o Piauí. Foi um grande crime que cometeram. Se nós tivéssemos hoje essa ferrovia, imagina o que acontece em Bento Gonçalves, nós tivéssemos aqui um trem saindo daqui para o Maria Tereza, passando em vinícolas, que aí poderia se desenvolver. Então, mas o turismo, ele terá uma força nesse governo com essa ideia. E a sustentabilidade.
A sustentabilidade é cuidar das pessoas, é trazer a agricultura familiar para perto disso, é garantir o reforço alimentar. É uma cidade que ela não se torna uma cidade forte em dar o turismo, em receber as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, mas que não esqueça dos que estão passando por uma necessidade ou outra. Ela é uma cidade, e vai ser em nosso governo, uma cidade que vai ter uma pujança muito grande. E as pessoas vão sentir o calor humano, a presença de uma cidade humanista e futurista. Está no nosso plano de governo, turismo e o Rio São Francisco. Nós vamos apresentar dentro de poucos dias a nossa proposta de uma forma mais virtual, mais clara nessa questão do turismo. Mas eu estou muito animado e otimista de que, em sendo da vontade de Deus, que eu tenha essa oportunidade de governar Petrolina por 4 anos, nós vamos fazer um governo que Petrolina vai ser vista com muita força na questão do turismo. E as empresas vão vir, ou querendo ou não, porque quando nós mostrarmos a força e a organização do turismo, certamente se torna atraente, atrativo, para que novas empresas aéreas possam se instalar aqui. Candidato, já que a gente falou de empresas, eu quero puxar a próxima pergunta. Segundo um relatório de 2020 já, do Banco Mundial, o Brasil está na posição 124 de 190 países no quesito facilidade de fazer negócios. Como é que o senhor pretende melhorar esse ranking, no caso de Petrolina, para o contexto do pequeno, do médio e do grande empreendedor? Primeiro é o seguinte, você precisa, esse modelo de desenvolvimento econômico que nós queremos apresentar, ele vai ter uma área de desburocratização. Ele vai ter um setor, e dentro dessa estrutura, ela vai ter um setor para facilitar os investimentos, a chegada de investidores na cidade. Outra coisa importante para você facilitar isso é a transparência nos relacionamentos. Transparência nos relacionamentos com quem quer empreender. Quantos gestores por aí que criam dificuldade para poder vender facilidade? Um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção. Quantos prefeitos que querem ser sócios dos negócios? As pessoas olham por aí, chegam os investimentos na cidade e os empresários têm que se submeterem, muitas vezes, a gestores ou a agentes públicos que se aproveitam de uma função que ocupa para poder implantar ali uma dificuldade e vir de forma sorrateira oferecer uma facilidade. Nós queremos um governo com muita transparência, um governo facilitador, que as pessoas venham para Petrolina, e se sintam amparadas, que o poder municipal não vai, digamos assim, abrir mão das suas receitas do ponto de vista geral, mas que você possa criar facilidade dentro da legalidade de uma forma que facilite, que Petrolina se torne atrativa. Nos nossos 2 anos que estivemos na prefeitura, nós conseguimos gerar mais emprego do que a atual administração. Você pega os dados diante da pandemia, vai ver que os nossos 2 anos gerou mais emprego, um saldo positivo maior do que esses 4. O outro que foi 8 anos, a outra administração foi 8 anos, gerou em torno de 4 mil empregos. E nós, em 2 anos, quando fala do emprego, é entrada e saída. Nós tivemos um saldo positivo, superavitário, de quase 3 mil empregos no ano de 2008. Então, nós queremos facilitar os investimentos em Petrolina e buscar, por exemplo, quando se pensa uma central de comercialização de fruta do Vale do São Francisco. Um dia, Petrolina teve um CEAP. Esse CEAP, logo no início, perdeu na largada para Juazeiro, para a Ceasa de Juazeiro. Quando eu fui prefeito, lá no C3, eu tentei iniciar um projeto de uma central de comercialização dentro das áreas irrigadas. Nós queremos ir para dentro das áreas irrigadas. Está lá uma estrutura que eu deixei que já se passaram 12 anos e ninguém cuidou. Nós vamos retomar aquele projeto da central, do C3, e vamos transformar. Lá em Zacolândia tem uma estrutura ali que era o posto fiscal. Uma estrutura com infraestrutura, balanço de carreta, área pavimentada. Na nossa passagem pelo IPA, convenci o governador Paulo Câmara, a área foi cedida para o IPA e nós queremos implantar ali a central de comercialização do Vale do São Francisco. E Petrolina é uma cidade integradora, que não seja uma ilha. E um dos problemas de Petrolina ao longo das décadas foi trazer tudo para a cidade e esquecer as cidades do entorno. E daí despertou a guerra de famílias em cidades como Cabrobó, o polo da maconha, de tanta coisa, porque faltou investimento público para garantir que essas cidades do entorno, essas cidades possam ter também desenvolvimento sustentável. Nós queremos isso.
Nós queremos integrar Petrolina às demais cidades. A ideia da caprino-ovinocultura é também um caminho. A prefeitura também vai fortalecer muito a questão do cooperativismo. Uma das coisas fortes em Petrolina hoje são as cooperativas de exportação de uva. Nós queremos trazer esse modelo para a manga e nós queremos trazer esse modelo para outras culturas, também como para a pecuária. Haveremos, no nosso projeto, nós vamos criar um plano de negócio da propriedade rural. A ideia é que fazer um levantamento de todas as propriedades rurais, ver o potencial de cada propriedade, desenvolver a ideia de um plano diretor da propriedade rural e conectar ela com o desenvolvimento, a tecnologia atrelada ao desenvolvimento. Eu estou muito animado que, se Deus quiser, se Deus me permitir, for da vontade dele, que eu possa fazer um governo onde Petrolina não seja não é um cabide de emprego. Você tem que gerar trabalho sustentável, trabalho rentável para a sociedade, onde a sociedade, as pessoas que são pequenas, elas possam almejar ser médios, ser grande. Tá? Essa é uma ideia. Essa é uma ideia de que a prefeitura chegue para perto. Nós, quando prefeito, nós nucleamos o interior. E nessa nucleação, trabalhava com associativismo e trazia todo o associativismo para perto. Nós vamos ter, por exemplo, assistência técnica municipal. E dentro desse elo indutor, nós acreditamos que as comunidades rurais, que as agrovilas, que as áreas de sequeiro, ribeirinha e irrigada, elas vão poder crescer. Muita gente que está vindo embora poder voltar a cuidar das suas propriedades. E cuidar também, por exemplo, um modelo de agricultura periurbana nos bairros, nas periferias de Petrolina. Isso tudo para facilitar o desenvolvimento sustentável. Obrigado, candidato. Eu quero reiterar para você que assiste que esse vídeo é uma iniciativa do Maximize. E eu queria fazer um rápido intervalo para, em poucos segundos, mostrar para você como você pode se associar, tornar um parceiro desse projeto e incentivar que outras iniciativas como essas possam acontecer. A gente volta daqui a alguns segundos. O Maximize chegou no Instagram, mas se você ainda não conhece a nossa plataforma, fique atento. Digite Plataforma Maximize no seu site de buscas ou acesse pastoredilson.com. Além de todo o conteúdo gratuito disponível no site, a plataforma Maximize te dará acesso a materiais exclusivos criados para proporcionar crescimento em todas as áreas da sua vida. Através da área do associado, você aprenderá sobre desenvolvimento pessoal, liderança e ministério. Os conteúdos são constantemente atualizados e podem ser visualizados pelo seu celular, computador, notebook ou tablet. São vídeos, áudios e artigos disponíveis a qualquer momento em português, inglês, Perfect. e espanhol. Perfeito. A partir de qualquer valor, você pode se tornar um associado Maximize e desfrutar do conteúdo, além de contribuir para o crescimento da nossa causa. Chegou a hora de transformar a sua liderança através da plataforma Maximize. Então estamos de volta com o candidato Odaci Amorim, conversando um pouco agora sobre saúde. Especialistas afirmam que a vacina para o Covid-19, na sua fase final ou na terceira fase, pode demorar até março de 2021 para ficar pronta. E alguns mais pessimistas chegam a dizer que a distribuição da vacina por todo o Brasil possa demorar até o final de 2021 para acontecer. Em relação a janeiro do ano que vem, se o senhor for eleito prefeito, muito provavelmente ainda sem vacina disponível em Petrolina, muda alguma coisa no combate à Covid-19 que está acontecendo hoje na cidade? E qual seria a sua estratégia municipal para uma recuperação econômica pós-pandemia? Muito bem. A questão da pandemia, infelizmente, o Brasil está na estatística como um dos que mais perdeu os brasileiros nessa questão da pandemia. Nós pretendemos cumprir os protocolos que são estabelecidos a respeito da saúde e fazer um trabalho conectado aos demais órgãos, governo estadual, governo federal,
e a sociedade, a ideia de um pacto com a sociedade, de uma discussão ampla sobre isso, de uma campanha de conscientização, não, é uma campanha que mostre a expectativa, chegar dentro da conscientização, um projeto onde a sociedade veja a esperança de onde está a solução. É só um pouco mais. E dizer para a população que é só um pouco mais e como nós vamos enfrentar esse período que vai restar. De certa forma, o acompanhamento, o cuidado, por exemplo, você tem um auxílio emergencial que deve acabar no final do ano. Está previsto acabar no final do ano. Então, nós temos que nos preparar para isso. Quando eu falei, por exemplo, da agricultura periurbana, é a ideia de fortalecer a produção de alimento, o reforço alimentar. Nós temos que pensar em quem não tem nada para comer. E hoje, sem um auxílio emergencial, seria um drama de estar morrendo até pessoas de fome. Então, nós temos que cuidar da saúde, trabalho preventivo, e aí é muito importante o agente comunitário de saúde no dia a dia, na sociedade, porque às vezes se fala a ideia de algo grande e não entende que as coisas começam tudo no pequeno, é no dia a dia. Então, é um trabalho com a saúde preventiva, de acompanhar um levantamento constante através dos agentes comunitários de saúde, no sentido de sentir como anda e passar a mensagem do município, ter uma mensagem integrada, uma mensagem única, conectada com a realidade do país e do mundo, do estado e da cidade, e você mandar essa mensagem e dar as condições necessárias para a proteção da vida. A discussão, por exemplo, da retomada das escolas. Como retomada dessas escolas? É possível retomar essas escolas? Vamos retomar. Não é possível? Vamos fortalecer a ideia de um outro formato de educação para cuidar e proteger as nossas crianças. Na questão da saúde, nós temos uma ideia, um projeto, está no nosso plano de governo, por exemplo, de implementar redes básicas, por exemplo, contraturno, os postos de saúde. Nós temos em Petrolina que as áreas irrigadas, a área rural, ela manteve, mesmo no momento mais dramático da pandemia, mas a área rural está funcionando. Mas e a resposta para essa população que vive no meio rural? A mulher que chega 5, 6 horas da tarde que o posto já está fechado. Como é que nós vamos cuidar disso? Nós vamos criar o contraturno. A gente começa o governo em janeiro de 2021, se Deus quiser, abrindo os postos de saúde até mais tarde, para garantir que essas mulheres e esses homens que trabalham no rural tenham também acesso à saúde. Não só na hora de um desespero que tem que ir numa urgência e emergência. Nós pretendemos abrir um hospital de pronto atendimento nas áreas irrigadas. E pretendemos reabrir um hospital que eu implantei em Petrolina quando fui prefeito, que foi o Lia Bezerra, lá no José Maria, que era uma área que nós chamávamos de hospital de barreira, quando nós inauguramos o hospital de traumas no meu último ano de governo. Nós abrimos o hospital de barreira, lá no José Maria, e nós pretendemos reabrir esse hospital. Tá? Então, os postos funcionando no contraturno e na questão do desenvolvimento econômico. Essas praças que falei aqui, da questão das praças, do shopping a céu aberto, que nós, do desenvolvimento, da busca, da forma da prefeitura chegar perto, por exemplo, a aquisição de alimentos. O programa de aquisição de alimentos é um programa que pode fortalecer muito a agricultura familiar. O município fazer aquisição, fazer reforço alimentar nas famílias mais pobres da cidade de Petrolina, chamar o empresariado da cidade para um grande pacto, uma construção do pacto, me colocar à disposição como poder público municipal, à disposição para fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, para ter uma conexão com o governo estadual, com o governo federal, com o Mercosul, com a forma de facilitar o comércio, o desenvolvimento, para que a gente possa diminuir ao máximo o impacto e o poder municipal, naquilo que é papel dele, está muito perto da sociedade. De maneira que essas questões, elas vêm com desafio, com limitações, mas precisamos aprender a estar preparado para o pior e, quando o pior vier, saber tirar o melhor do pior. E aí, nisso, vem uma missão de fazer uma coisa de cada vez. Qual é a necessidade que Petrolina vai estar vivendo a partir do final desse ano? Os estudos, os indicadores vão dizer como é que anda. A Covid está caindo, está sob controle, mas o fato é que faremos um grande pacto em Petrolina pelo futuro da cidade, envolvendo inclusive as igrejas, no sentido de encontrarmos soluções para os nossos problemas. Bom, a gente ainda fala um pouquinho sobre saúde, o senhor acabou tocando de certa forma no que vamos perguntar, mas qual é a sua proposta sobre saúde para a atenção de baixa, de média e de alta complexidade no município de Petrolina? Veja, quando
é só para... Porque o meu plano de governo, tudo que eu fiz, eu registrei, ouvindo as pessoas. E por quê? Porque é muito fácil você chegar aqui e fazer um compromisso. Não, vamos cuidar disso. E aí você fala na campanha, fica muito bacana, bonito e tal, mas quando passa a eleição, o compromisso desaparece. Nos 2 anos que eu fui prefeito, nós inauguramos o Hospital de Traumas. Um hospital importante, como eu disse, é o mais importante do interior do Nordeste. Nós transformamos o Dom Malan no Hospital Materno-Infantil. E na última campanha, eu disse que nós iríamos criar maternidade de baixo risco em Petrolina. E a nossa proposta para a maternidade de baixo risco era ali na Secretaria de Saúde, de frente ao Dom Malan. Tinha uma proposta que era fazer ali uma maternidade de baixo risco e uma passarela atravessando a rua com um elevador descendo dentro do Dom Malan, para no caso de um parto se complicar, ele começa de baixo risco, você teria facilmente um acesso através de uma passarela de chegar, através de maca mesmo, de chegar dentro da maternidade de alto risco. Bom, isso hoje já se cria um complicador no formato onde ela foi implantada. Mas nós queremos cuidar, por exemplo, implantar, eu já comecei a falar aqui de uma certa complexidade, de alta complexidade também, nós vamos implantar um hospital de cirurgias eletivas em Petrolina. Nós queremos fazer um projeto de hospital de cirurgias eletivas, porque hoje Petrolina não tem um hospital, um homem que precisa fazer uma cirurgia, de próstata, de qualquer outro problema, não tem. Uma mulher que está aí com mioma, quantas eu tenho encontrado por aí pedindo ajuda para conseguir uma cirurgia? Mulheres que estão há 1 ano, 2 anos sangrando, precisando fazer uma cirurgia, e Petrolina não tem abraçado essas mulheres. Então nós iremos implantar esse hospital de cirurgias eletivas. Não quer dizer também, não quer dizer que nós tenhamos que trabalhar também com a rede complementar de saúde. Nos 2 anos que eu fui prefeito, eu tinha um contrato, compromisso com o Neurocárdio, Memorial, HGU e até a Imaculada chegamos a ter também. Cirurgias eletivas aconteceram, internamentos de UTI, antes de inaugurar o trauma, nós tínhamos ali. E aí, agora, para que chegue a cirurgia eletiva, é fundamental que você tenha a saúde complementar. Você tem a rede básica, a expansão dos PSF, mas você tem também especialistas. E no nosso plano de governo, nós temos uma proposta da presença de especialistas de acordo com a demanda nos postos. Especialistas que vão estar de acordo com a demanda que vai sendo feita, nós vamos estar trabalhando. Dentro dessa ideia, falamos também do contraturno, agora na última pergunta, que é um posto de saúde alcançar também as mulheres e os homens que trabalham e que chegam tarde. E nem sempre ele é obrigado a ter um atestado para ele poder ter acesso a um médico. Então, nós queremos, por exemplo, retomar a ideia da Clínica da Dor. O nosso governo, nós tínhamos a Clínica da Dor. Depois que eu saí, fecharam. E outras também modalidades de saúde alternativa que podem sim trazer grandes benefícios. Por exemplo, projetos de acompanhamento, acupuntura, que hoje é demandado também, é um projeto que nós queremos, através aí da Clínica da Dor, estar trabalhando. Então, é um formato, uma formatação. Quando nós fizemos lá atrás o concurso de PSF, fizemos concurso para agente comunitário de saúde, eu fui o prefeito que efetivou os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, a gente olhava para o posto de saúde como um elo indutor, e nós queremos conectar saúde e educação. Por exemplo, psicopedagogos, uma rede de profissionais de acompanhamento, de psicólogos, de tudo isso. Há uma necessidade de que em Petrolina se conecte, tenha uma conexão de saúde, educação, para o desenvolvimento sustentável da vida humana, para que, por exemplo, o envelhecimento saudável é um outro projeto que nós temos. Então, quantos idosos nesses bairros que gostariam de ter ali um professor de zumba, gostaria de ter ali um professor de educação física, um acompanhamento. Então, a expansão de tudo isso, ele será contemplado no nosso plano de governo, com a ideia de que, com a prefeitura, nós que lá atrás administramos 3 hospitais e que hoje Petrolina não tem mais nenhum hospital, quando eu fui prefeito, era um orçamento de 238 milhões. Esse ano, a previsão de Petrolina é de quase R$1 bilhão. E a prefeitura não tem mais nenhum hospital. Por que tem gente cego em Petrolina? No nosso governo, sobrava exame de vista nos postos de saúde. Nós criamos, por exemplo, um centro auditivo,
Quantas pessoas, só no ano de 2008, nós doamos quase 1.000 aparelhos auditivos para pessoas com problemas de audição. Então, é abrir as contas da prefeitura, os recursos, e a sociedade acompanhar e investir, não é gastar, investir para o bem da sociedade. Candidato, no quesito administração pública, gestão, de uma forma objetiva, o senhor mudaria algum órgão ou alguma secretaria municipal? Acrescentaria alguma e por quê? Veja, o centro administrativo começa, nos 2 anos que passamos pela prefeitura, tentamos encontrar um local para implantar o centro administrativo. Eu ainda tentei alugar ali próximo à CTV, que é ali atrás da banca. Eu ainda procurei os proprietários para tentar alugar aquele local e montar ali um centro administrativo. Eu almejo a ideia de ter a prefeitura em um lugar só, de que esteja ali, que eu possa chegar, chamar os secretários, a sociedade, quando precisar ter um contato com um gestor, com um secretário, não tem que estar andando de um lugar para outro e bem distante. Então, dentro dessa discussão, nós queremos ter um número reduzido de secretarias. Eu acho que está muito claro isso. Nós precisamos cuidar das pessoas de uma forma... Aquela pergunta que o senhor me fez lá atrás, sobre facilitar a vida do empreendedor, ela exige também que possa se condensar a estrutura de governo. Quando você estende um negócio, fica grande demais e muitas vezes cria dificuldades. Tem uma coisa, tem que ali tem outra. A ideia é que você concentre ela no bom sentido. Tem ali gerentes, tem ali administradores, traga especialistas da área, contrata economistas, contabilistas, administradores, advogados, gestores, para poder desenvolver essa cidade. E a Secretaria que eu falei, de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Sustentabilidade, ela vai ocupar boa parte dessa estrutura no sentido de facilitar a gestão de Petrolina. Vai ter um cuidado com a saúde é fundamental, com a educação, e educação e saúde vão andar junto na nossa administração, como o social também vai estar aí, um trabalho permanente de capacitação dos servidores da prefeitura, mas também um trabalho permanente de acompanhamento da sociedade, de poder estar a sociedade no dia a dia acompanhando e sendo assistida. Ela é assistida, não precisa que para uma pessoa conseguir uma cirurgia, que ela tenha que ter um intermediário para poder ter um exame, que ela tenha que ter alguém fure a fila para poder atender aquela pessoa. Então, essa administração, essa área da saúde, ela vai ter uma conexão, por exemplo, com o meu gabinete, porque nós queremos ter um acompanhamento, um monitoramento. A prefeitura pretende, e nosso plano de governo, nós vamos ter um sistema de monitoramento de resultado da administração, de resultado, por exemplo, quando alguém protocolou um pedido de informação, o registro de uma empresa, ou a retirada de um alvará, como é que anda isso? A área de receita, como é que acompanha? Então, na modificação principal, nós vamos ter essa visão do desenvolvimento econômico aliado a turismo e sustentabilidade. Eu creio que o turismo vai ter um papel fundamental para esse pós-pandemia. O Rio São Francisco vai ter uma presença maior no dia a dia, da gente poder atrair pessoas de outros estados, até de outras regiões, até do próprio Recife, quantas pessoas que possam escolher Petrolina como uma cidade, um grande polo turístico, um alvo para ser visitado e acompanhado, e não só uma vez, que as pessoas venham para cá, recebam, sejam recebidas e que possam voltar. Então, a administração, a leveza que nós vamos poder dar à administração, ela vai se dar através daí. Facilitar a vida de forma transparente. Uma coisa assim, com muita transparência, uma coisa sempre com uma visão digital, que as pessoas possam acompanhar, monitorar. Eu fui o prefeito que criou o Portal da Transparência de Petrolina. Quando foi um dos meus primeiros projetos que eu fiz questão de mandar para a Câmara, criar o Portal da Transparência. As pessoas precisam saber quanto entra na prefeitura, como está sendo usado os recursos. A diária do prefeito, quando ele viajar, as pessoas precisam saber que eu recebi X de diária para ir uma viagem, entende? As pessoas precisam saber quanto é o meu salário, a minha remuneração, quanto é que recebe um secretário, quando houver um edital. Outra coisa muito importante são as compras governamentais. Aqui em Petrolina se reclama muito de que os empresários que têm uma estrutura menor não têm acesso a participar de uma licitação.
Isso nós vamos facilitar a ideia das compras governamentais. As compras governamentais, através de uma administração moderna, essa secretaria ela vai receber boa parte dessa estrutura. E as compras governamentais, que aí eu puxei esse assunto, elas também vão ter um incremento muito forte através da nossa administração. Espero que quando, ao final de 4 anos, Petrolina sinta que é uma administração próxima, muito próxima do povo e do desenvolvimento sustentável. Candidato, a gente fez algumas perguntas que são gerais, são feitas a todos os candidatos para garantir a equidade, a isonomia desse debate, mas temos também uma pergunta que é específica, sondada do público que nos acompanha, e a pergunta especificamente para o senhor, Odaci Amorim, foi: o que o senhor, como evangélico da Igreja Adventista, diria para as pessoas, especialmente no meio cristão, que dizem já ter votado no senhor em eleições passadas, mas que não votariam novamente pela sua atual filiação ao PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil? Veja, é porque as pessoas às vezes elas olham para rótulos, né? Nós tivemos o governo do presidente Lula, que foi um governo que cuidou muito da população. Se criou muitas histórias de kit gay, de não sei o que, na campanha de Haddad, e depois ficou provado que não passava de fake news. Eu acho que, na minha visão de mundo, você tem que ser cristão onde você está. Eu não posso mudar de acordo com a próxima eleição. Eu vejo quantos, por exemplo, deputados evangélicos que no governo de Lula e Dilma estavam lá. A gente vê tantos vídeos com eles fazendo discurso e tal. Aquele governo vai cair, deixa de existir, aí daqui a pouco pula para outro. Quantas pessoas que estão hoje com Bolsonaro e que se uma hora Bolsonaro bambear para cair, vai ser abandonado? Essas posições é o que levam as pessoas a se descaracterizarem. Veja o que acontece hoje, a gente vê essa confusão daquela deputada que mataram o esposo dela, que é uma deputada pastora, né? E que hoje ela é acusada de tirar a vida do próprio marido, que eu não sei se tirou, peço a Deus que não tenha sido ela. Mas veja, o cristão, ele tem que ser cristão, ser exemplo em todo lugar, em qualquer canto que estiver. Ah, porque o Odaci é do PT, agora o governo é Bolsonaro, Odaci, você é evangélico, abandone. E se um dia um partido de esquerda voltar para o governo, os evangélicos vão se isolar? Vai ser uma guerra santa? Não pode ser assim. Por exemplo, Daniel na Babilônia, ele passou no governo de Nabucodonosor, ele passou de Dario, ele passou do rei Ciro. Então, ali não diz o partido deles. E ali tinha paganismo, ali tinha promiscuidade, ali tinha violência pesada de mandar cortar a cabeça de alguém. Mas era Daniel. Em qualquer circunstância, era Daniel. O povo de Deus precisa saber quem será o Odaci diante da hora de princípios, de colocar em jogo princípios, a dignidade, a honra, o compromisso com Deus. O Partido dos Trabalhadores teve um papel muito importante. Veja a valorização do salário mínimo. O Lula, nós chegamos no governo de Dilma a um salário muito na casa aí dos $300. Hoje o brasileiro ganha $180. Isso está... As reformas que tiraram o direito sagrado do trabalhador. O trabalhador que saía de casa e trabalhar tinha direito às horas inteiras. Hoje não tem mais, hora extra não tem mais. E os deputados que negociaram isso receberam 40 milhões cada um para poder tirar direito da sociedade. E essa onda se cria de dizer, não, porque fulano é do PT ou é de qualquer partido. Minha profissão, alguém diz, você é político? Não, eu estou na vida pública. Eu sou, na verdade, servo de Deus. Aonde eu estiver, eu sou servo de Deus. Em qualquer lugar que for necessário, se coube o meu Deus, se cabe o meu Deus, me cabe. Se não cabe a minha missão, não me cabe. Não é o meu partido que define, é o meu testemunho. Quando o presidente Lula foi preso, na semana que ele foi preso, eu mandei uma carta para ele, antes dele ser preso. Mandei um presente aqui do sertão e mandei uma cartinha e um livrinho. Foi na terça-feira, ele foi preso no sábado. E eu falava para ele do rei Nabucodonosor, daquele momento quando o rei Nabucodonosor, ele se exaltou, ele se orgulhou e ele foi comer capim. Mas que Deus fez uma transformação na vida dele. E eu não sei se Lula leu o livro, mas ele recebeu. E foi o segundo livro da palavra de Deus que eu dei a ele. Eu, como prefeito, no dia da inauguração do Hospital de Traumas, eu dei a ele um presente de um livro.
E eu gosto de dar livro às pessoas. E o que eu não sou é uma pessoa, não, agora não é A, eu tenho que sair daqui para colar. Agora, defender direitos, outra coisa que é importante deixar claro para os meus irmãos aqui. Eu só sou candidato a prefeito porque eu sou do PT. Aqui nessa cidade, vocês sabem, eu era prefeito de Petrolina com 82% de aprovação e eu não pude ser candidato à minha reeleição. Eu tenho um partidozinho pequeno de 4 segundos de televisão, a força política de Petrolina, que vive por aí, tentou me tomar de todo jeito. A força, esses que dizem que tem força, pegaram todos os partidos. Meu tempo de televisão é um tempo bom, mas é um tempo pequeno. Por quê? Porque eu não tenho estrutura do ponto de vista e nem abro mão de princípio no sentido de ter um partido que eu não possa estar, a não ser que seja com outro tipo de conversa e de construção. Eu tenho um compromisso e me comprometo com vocês de fazer uma administração abençoada. Porque a Bíblia diz que quando se governa com justiça, o povo respira. Quando governa com opressão, o povo geme. Hoje, Petrolina tem um monopólio de transporte coletivo. Não deveria ser assim. Nós tínhamos uma proposta que era outra. Então, é governar com esperança. Governar com esperança é com justiça, para que o povo possa respirar, independente do seu partido. Você e eu sou um servo de Deus em qualquer lugar. Se não couber o meu Deus, não me cabe. E é isso que eu deixo muito claro. Candidato, muito obrigado pela sua participação, por esse tempo de campanha que o senhor pôde estar conosco para esclarecer aqueles que nos acompanham. Como a gente disse no princípio, eu estou aqui como um entrevistador, vai caber a você fazer os seus comentários, seus elogios, suas críticas, complementos, sugestões, ou mesmo falar aquilo que você tem livremente o direito de expressar como uma opinião. O senhor tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais ou tocar em algum tema que eventualmente a gente não tocou e o senhor acha que seja pertinente nesse momento. Eu quero agradecer, pastor Adilson, e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, e inclusive a oportunidade de responder uma pergunta como essa, tá? Porque a gente não muda o nome porque muda de camisa, tá? A gente muda, a mudança ela tem que vir de dentro para fora, operada através, por exemplo, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho um compromisso e encaro a vida pública como uma missão. Tenho muita vontade de ser prefeito de Petrolina por 4 anos. A oportunidade que eu tive foram de 2 anos. Quando chegou na hora de disputar a minha reeleição, as circunstâncias, Petrolina sabe disso, se atrapalhou, não deu certo, eu não pude disputar a minha reeleição. De lá para cá eu venho buscando uma oportunidade, porque eu tenho certeza de que, com a permissão do Papai do Céu, chegando a essa prefeitura, depois de 4 anos, nós vamos poder olhar para trás e ver que Petrolina foi muito abençoada. Uma bênção que respeita cada um no seu espaço, que respeita o direito de propriedade, que respeita o direito de ir e vir, que respeita a liberdade de fé das pessoas e que cuida, que respeita o dinheiro público, que trata as pessoas como gente e não como um número. Esse é o propósito, essa é a minha caminhada. Meu primeiro voto de vereador, eu votei para mim mesmo. Já era a missão. Por que eu entrei na vida pública lá atrás? Porque eu morava em um lugar que não tinha água encanada. Eu morava em um lugar que o posto de saúde era fechado. Eu morava em um lugar que a escola caía aos pedaços. E as coisas foram... E eu, desde criança, comecei a acompanhar, de querer arborizar o meu distrito, que hoje é um distrito saneado, pavimentado, que tem uma boa infraestrutura de saúde, de educação e de tudo isso. Quando eu venho a Petrolina para poder... Petrolina, vamos discutir, vamos abrir as contas de Petrolina, chama essa cidade, vamos governar juntos, vamos cuidar dos bairros periféricos, vamos fazer dos bairros cidades, locais agradáveis para se morar, onde as pessoas não sintam diferença entre o centro e a periferia. No nosso propósito de governo, eu disse na campanha passada que iria pavimentar 1000 ruas em 4 anos. E eu pavimentei 120 nos 2 anos que fui. Não peguei nenhum real emprestado. Não peguei. Não tem um financiamento que eu fizesse como prefeito. Nós queremos retomar isso. O emprego, a geração de emprego vai se dar também na construção civil. Nós vamos discutir com cada bairro. Nós vamos implantar, por exemplo, a indústria, a fábrica do piso intertravado, porque o piso intertravado vai gerar muito emprego em Petrolina. E é um modelo de pavimento que ele facilita a drenagem da cidade. Petrolina é uma cidade plana. E esse 2004 mostrou isso. Quantos bairros foram prejudicados. E nós queremos cuidar disso. Uma pavimentação, a geração de emprego dentro dos próprios bairros, a inclusão dos jovens, a questão dos jovens
das periferias terem também, quando eu falei que vou construir um espaço de esporte radical, não fui feliz quando eu fiz uma comparativa de jovens que empinam uma moto, não é esse o propósito, mas você trazer para o jovem que tem uma moto de baixa cilindrada um direito de ter ali uma pista para ele brincar, para ele extravasar as energias de forma segura, acompanhada pelo poder público, de você construir um novo parque municipal na cidade de Petrolina, de expandir as ciclovias, as ciclofaixas, de poder cuidar desde a criança, antes de nascer, com pré-natal, do trabalho preventivo, do cuidado com a vida das pessoas, até o idoso. Que ele seja um idoso, e na minha época nós criamos a supervisão, a superintendência do idoso. Então, olhar para frente. Para isso que me apresenta a Petrolina, peço a vocês que reflitam, peço também oração. Peço oração para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o futuro da nossa cidade, possa conduzir o futuro do nosso país. Nós oramos pelos nossos governantes. Pode até ter uma posição política contrária, às vezes, e a gente tem as nossas críticas, mas são críticas construtivas. Eu nunca olho pensando em apontar defeitos dos outros. A gente faz a crítica, e agora é o momento de mostrar os problemas. Eu administrei 237 milhões no último ano de governo, ou seja, 400 e poucos milhões em 2 anos. Uma receita de hoje da casa de R$1 bilhão. Naquela época nós fizemos 104 salas de aula, quase todas com recurso próprio. Nós cuidamos de Petrolina, nós pavimentamos ruas. O que é que nós vamos poder fazer com quase R$1 bilhão? Uma administração que eu não estou negociando pedaço da prefeitura. Porque em muitos lugares por aí as pessoas negociam, o lixo vai para um canto, a merenda escolar vai para outro. Não, nós estamos fazendo uma campanha bem simples, mas vai ser uma campanha com vida, para que ao chegar na prefeitura o povo de Petrolina sinta os resultados nos primeiros meses, que isso vai acontecer e vai haver mudança e transformação de vida. No mais, agradeço o pastor Edilson Lira pelo seu trabalho, pela oportunidade. É muito bom ter uma oportunidade como essa, e isso leva educação, criação, leva conhecimento às pessoas. É esse conhecimento que liberta a todos. Muito obrigado. Obrigado, Odaci, mais uma vez. Obrigado a você que assistiu até o final. E se você assistiu, você está se engajando. E você precisa se engajar politicamente também, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo para que mais e mais pessoas possam participar do processo político da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.